Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver mais uma função inorgânica, os sais, e a aula de hoje é a aula 38. Um sal, ele é um composto iônico que contém um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. O ácido e a base, eles reagem quimicamente para Eles reagem quimicamente entre si, neutralizando a ação um do outro. Essa reação, ela é chamada de reação de neutralização. Além da água, que é formada aqui na reação de neutralização, essa reação também forma um sal. Por isso, ela é também chamada de reação de salificação. Então, os sais, eles são formados através de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. É uma reação de dupla troca que vai gerar um sal e a água. Quando essa neutralização é total, significa que cada hidrogênio do ácido e cada hidroxila da base se uniram para formar uma molécula de água e um sal. Então, temos então uma reação de neutralização total. Como exemplo de reação de neutralização, nós temos aqui, por exemplo, o NaOH, que é a base, mais o HCl, o ácido clorídrico. A reação entre essa base e esse ácido, ela é uma reação de neutralização total, já que todas as hidroxilas e os hidrogênios provenientes do ácido, eles foram neutralizados, formando o H2O mais o sal. O sal, ele é formado pelo cátion da base, o Na, mais o ânion do ácido, o Cl. Então, nós temos a formação aqui do famoso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, um dos sais mais comuns que a gente utiliza no nosso dia a dia. Um outro exemplo de neutralização total é a que ocorre entre a base hidróxido de cálcio, que é CaOH2, pois o cálcio ele possui carga 2+, então ele precisa de duas hidroxilas para formar um composto neutro, e o ácido H2SO4. Então, eu tenho aqui o ácido H2SO4. Então, a neutralização desse ácido com essa base vai originar duas moléculas de água. Analisando aqui a estequiometria, né? A gente tem a formação de duas moléculas de água. HOH aqui no primeiro e HOH aqui no segundo, mais o sal CaSO4. Aqui o cálcio tem carga 2+, e o sulfato tem carga 2-. Então, a gente forma duas moléculas de água e um sal. Então, a reação global aqui é KOH2 mais H2SO4, formando duas moléculas de água, mais o sal CaSO4, ou seja, o sulfato de cálcio, que é o que a gente vai aprender a seguir a nomenclatura desses sais. Então, como vocês podem ver, os sais eles estão diretamente relacionados com a base, de onde eles foram formados, e com o ácido, o qual originou
onde saiu o ânion, né, para a formação do sal. Então, da base sai o cátion e do ácido o ânion para a formação do sal. E a nomenclatura vai estar inteiramente relacionada com o nome desse ácido, por conta do ânion ser originário do ácido, que é o que a gente vai ver aqui a seguir. Primeiramente, a fórmula geral dos sais neutros, ele só tem o cátion da base e o ânion do ácido em sua fórmula molecular. E para a gente obter a fórmula molecular desse sal, a gente utiliza a carga do ânion como índice do cátion da base e a carga do cátion da base como índice do ânion do ácido. Então, a gente faz uma multiplicação aqui cruzada. A gente tem que levar em relação a carga dos dois. Então, a gente gera a fórmula global de um sal, vai ser BYAX. Como exemplo, a gente pode citar o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio. O Na é do grupo 1A da tabela periódica, então ele tem carga 1+, e o Cl do grupo 7A ou 17, ele tem carga 1-. Quando a gente faz a carga do cátion virar a carga do ânion, o índice do ânion, o número de átomos do ânion, e a carga do ânion virar o número de átomos do cátion, a gente tem aqui a formação do sal NaCl, um sal formado entre cálcio e o ânion nitrato. O cálcio, ele pertence ao grupo 2A da tabela, ou 2, e ele tem carga 2+, já que ele é um metal que tem a tendência de doar esses 2 elétrons da camada de valência. E o nitrato é um ânion que tem carga 1-. Quando a gente faz essa multiplicação cruzada com a carga do cátion vindo para ser o índice do ânion, e a carga do ânion vindo ser o índice do cátion, isso leva à seguinte fórmula, CaNO3, 2. Esse é o nosso sal nitrato de cálcio. Um outro exemplo em que o ânion entre os elementos Na e o ânion SO4. O ânion SO4 é o sulfato, ele tem carga 2- e o sódio tem carga 1+. Fazendo a nossa multiplicação cruzada aqui, a gente vai gerar o sal Na2SO4. Os principais ânions que nós vamos trabalhar em questões, ou os ânions mais utilizados, são o cloreto, normalmente, o nitrato e o nitrito, que a gente vai ver a seguir, o sulfato, o sulfito, entre outros. Mas esses são os principais. O fosfato e o fosfito também são ânions muito importantes o carbonato, na composição de sais. Então, os principais ânions, a gente tem que dar uma atenção especial para eles. Então, aqui é o que eu estava falando. Aqui é uma tabela de ânions e seus símbolos. Os ânions mais comuns são os ânions provenientes dos halogênios, que são os fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Aqui um ânion importante também é o hipoclorito. Nitrato e nitrito, que eu havia falado com vocês anteriormente. O ânion carbonato, também muito importante. Sulfeto, sulfato, fosfato, também são ânions muito importantes. O sulfito também. Permanganato também forma alguns compostos importantes. Então, aqui nessa tabelinha, já vem o ânion com a sua carga. Aqui, como vocês podem ver, o nitrato tem carga -1, o nitrito também, o sulfato 2-, o sulfeto 2-, carbonato 2-, permanganato 2-. A maioria deles aqui, os ânions compostos ou que são oxigenados,
tem carga 2-, com exceção aqui do fosfato, que tem carga 3-, que é um ânion muito comum por conta da formação do ácido fosfórico, que é muito utilizado. E os halogênios, os ânions provenientes dos halogênios, têm sempre carga 1-, pois esses ânions são provenientes do grupo 17 da tabela. E o grupo 17, os elementos do grupo 17, eles têm 7 elétrons na camada de valência, por isso eles têm a tendência de receber um elétron para formar o octeto e adquirir a estabilidade. Então, como que a gente faz a nomenclatura desses sais? A nomenclatura dos sais, ela é proveniente da nomenclatura principalmente do ácido, já que um ácido que termina em hídrico, ele gera um sal com a terminação eto. A gente tem que trocar o sufixo do ácido pelo sufixo do sal. Então, hídrico tem a terminação eto, ico tem a terminação ato, e um sal que tem a terminação oso vai gerar um ânion com a terminação ito. É o que eu falei na aula anterior, que tem uma musiquinha, maldoso, mosquito, picou o bico do pato. Então, essa é a correlação dos sufixos dos ácidos com os sufixos dos sais. E o sal, o ácido proveniente de um hidreto, né, um hidrácido, ele tem a terminação eto. O ácido tem a terminação hídrico e o sal tem a terminação eto. Então, vamos formar aqui alguns sais. Por exemplo, o sal, ele é formado pelo nome do ácido de origem trocando a terminação. Então, por exemplo, o sal, aqui, NaCl. Vamos pelo mais simples primeiro. O nome do ácido de origem, o NaCl, ele é formado a partir do HCl mais NaOH, né? Então, o ácido de origem é o ácido clorídrico, porque é um hidrácido. Então, o nome do ânion que vai dar origem ao sal, ele tem a terminação eto. Então, aqui a gente vai ter o cloreto. A gente vai ter aqui o cloreto de o nome do cátion da base. O nome do cátion da base é o sódio. Então, a gente tem o composto cloreto de sódio. Então, o nome dos sais, ele está intimamente relacionado ao ânion do ácido. É a primeira observação que tem que ser feita. Qual foi o ácido que deu origem a esse ânion? Então, os ácidos, eles podem terminar em hídrico, ico e oso, lembrando. E o sal, ele vai ter a terminação eto, ato ou ito. Então, vamos aqui para um exemplo do HNO3. O HNO3 é o ácido nitroso, é o ácido nítrico, e ele vai dar origem, quando ele reage com uma base, por exemplo, NaOH, ele vai dar origem ao sal, NaNO3. O nitrato tem carga 1- e o sódio tem carga 1+. Então, qual é a nomenclatura desse sal? Primeiramente, a nomenclatura do ânion do ácido. O ânion do ácido é o NO3. Ele vem do ácido nítrico. Se ele vem do ácido nítrico, o nome do sal, ele tem a terminação ato. Então, aqui vai ser o nitrato de o cátion da base. O cátion da base é o sódio. Então, vai ser o nitrato de sódio. Agora, um ácido que termina em oso, HNO2, mais NaOH, ele vai gerar o sal NaNO2. Aqui no NaHNO2, a gente tem que observar, aqui a gente tem dois ácidos em que o nitrogênio é o elemento central. Lembrando que a gente pode saber qual é o NOx do elemento central fazendo o NOx dos elementos da extremidade primeiro. Oxigênio tem NOx 2-, 2 vezes 3 menos 6, mais 1. Para zerar aqui essa continha, o nitrogênio só pode ter NOx mais 5. Então, nesse composto ácido nítrico, o nitrogênio tem NOx mais 5. E no ácido nitroso, o nitrogênio tem NOx mais 3. Então,
aqui é o menor NOx, então deu origem ao ácido nitroso. O sal formado a partir do ácido nitroso, ele tem o sufixo ito. Então, o nome desse sal vai ser nitrito de o nome do cátion da base, sódio. Se o cátion da base fosse potássio, ia ser nitrito de potássio. Se fosse o cálcio, nitrito de cálcio. Então, a gente tem que prestar atenção no ânion, que é proveniente do ácido. Os principais ânions estão nessa tabelinha aqui, os seus nomes: fosfato, sulfato, sulfeto, acetato. Aqui o nitrito e o nitrato, que são provenientes do ácido nítrico e do ácido nitroso, entre outros. Então, vocês têm que dar uma olhada com carinho nessa tabela e se familiarizar com os principais ânions, para que vocês não fiquem em dúvida na hora da nomenclatura dos sais. Ok? Então, aqui, os sais, o que a gente viu até agora foram sais neutros, em que houve a neutralização total. O que significa isso? Todos os hidrogênios provenientes do ácido e todas as hidroxilas provenientes da base foram neutralizadas na formação de água. Mas nós podemos ter sais em que não necessariamente todo o hidrogênio ou toda a hidroxila foi neutralizada. Então, quando a gente ainda tem hidrogênio na estrutura do sal, esses sais são chamados de sais ácidos ou hidrogenossais. Um exemplo de um sal ácido o principal deles é o bicarbonato, o nome vulgar, né? Bicarbonato, o nome usual, perdão, desse sal é o bicarbonato de sódio. E a nomenclatura para esses sais é a seguinte: a gente utiliza o nome do ânion, aqui nesse caso, carbonato, veio do ácido carbônico, então a gente tem o carbonato monossódico. Monossódico. Nesse caso, a gente tem que numerar o número de sódios, de átomos de sódio que tem na fórmula molecular. Pois, nos sais neutros, a gente não faz isso. A gente considera o ânion e o nome do elemento do cátion proveniente da base. Mas nos sais que são ácidos ou nos sais básicos, a gente tem que numerar o número de cátions da base que existem na fórmula. Então, esse sal pode ter esse nome, ou pode ter o nome de carbonato monoácido de sódio. Fazendo referência a esse único hidrogênio que está presente na fórmula. Ou esse sal ainda pode ter o nome monohidrogeno carbonato de sódio. Essas três nomenclaturas, elas são aceitas. Aqui, o monossódico, fazendo referência ao número de átomos de sódio que tem aqui, ou o carbonato monoácido de sódio, fazendo referência ao número de hidrogênios que tem na fórmula, ou monohidrogênio carbonato de sódio, também fazendo referência ao número de hidrogênios que aparece na fórmula aqui. Um outro exemplo de um sal ácido é o sal que, por exemplo, a gente tem a neutralização, uma reação de neutralização aqui, né? No NaOH, para vocês verificarem melhor como se dá essa neutralização parcial. Aqui a gente tem o ácido fosfórico. E essa neutralização, ela vai ocorrer apenas entre
as duas hidroxilas aqui do NaOH é como se fosse uma reação em que a estequiometria não fosse completa. Então, quando a gente gerar moléculas de água, a gente vai ter o HOH, proveniente dessas hidroxilas e desses hidrogênios do ácido, mais aqui a gente ainda vai ter esse hidrogênio aqui do ácido. E os outros hidrogênios, oxigênios, eles vão ser neutralizados pelo cátion da base. Então, aqui a gente vai ter o sal, com um hidrogênio ainda na sua fórmula, originando aqui o sal Na2HPO3, PO4, que é o ânion fosfato, PO4. E esse sal, ele recebe o nome de ortofosfato de sódio disódico por conta dos dois átomos de sódio presentes na sua fórmula molecular. Ou ortofosfato monoácido de sódio. E ainda um nome monohidrogeno ortofosfato de sódio, por conta do seu único hidrogênio. Se uma fórmula tivesse dois hidrogênios, ia ser o ortofosfato diácido de sódio, ou dihidrogênio ortofosfato de sódio. Se dois desses hidrogênios aqui permanecessem na fórmula, se a estequiometria dessa reação fosse um hidróxido de sódio para um ácido fosfórico, a gente teria aqui o hidrogênio ainda e somente uma hidroxila reagiria aqui. Então, a gente teria o sal de hidrogênio ortofosfato de sódio. Então, a nomenclatura para esses sais ácidos, eles podem receber esses três nomes aqui. Então, esses foram os sais ácidos. Os sais ácidos, eles apresentam hidrogênio na sua fórmula molecular. Os sais básicos ou hidroxissais, eles apresentam hidroxilas em sua estrutura. Da mesma forma que os sais ácidos, nesse caso também não ocorre uma neutralização completa. Por exemplo, aqui a gente tem a reação entre o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio ele tem 3 hidroxilas, é o Al e o H3. O alumínio tem NOx 3+. Se a gente reagir o hidróxido de alumínio com uma molécula de HCl, nessa estequiometria, 1 para 1, a gente só vai ter a reação de uma hidroxila com um hidrogênio do ácido. Então, a gente vai formar um H2O mais... Aqui a gente vai ter o alumínio ligado a um Cl, que veio aqui do ácido, e restará na sua fórmula 2 hidroxilas, já que uma hidroxila, apenas uma hidroxila que reagiu com o hidrogênio do ácido. Então, na fórmula aqui do sal, vai haver hidroxila.
Então, a reação global, utilizando as fórmulas moleculares e a estequiometria para essa reação, uma estequiometria incompleta, ela vai dar origem ao sal Al, OH2Cl. E como se dá a nomenclatura desse sal? A nomenclatura desse sal começa aqui com cloreto, que é um sal que o ânion veio do ácido clorídrico, então hídrico vira eto. Então a gente tem o cloreto dibásico, porque a gente tem 2 hidroxilas de alumínio, nome do cátion da base. Ou também, esse sal pode ser chamado de dihidrox, porque esse ânion é uma hidroxila, então ele é chamado de dihidrox cloreto de alumínio. Então, da mesma forma que o sal ácido, a gente pode usar em sua nomenclatura o nome ou de ácido, ou monoácido, ou de hidrox. No caso, se for hidroxila, um sal básico. Se for um sal ácido, a gente utiliza o ácido, a palavra ácido, monoácido ou hidrogênio, referente ao hidrogênio. E no sal básico, a gente usa a hidrox, o monoditrihidrox, para se referir ao número de hidroxilas. Então, aqui a gente tem o cloreto de básico de alumínio, porque a gente tem 2 hidroxilas na fórmula, ou dihidroxicloreto de alumínio. Então, esses são exemplos de sais ácidos e sais básicos. Agora, a gente pode também analisar o caráter de uma solução, que é diferente de ser um sal ácido ou um sal básico. O caráter de uma solução, ela também pode ser ácida ou básica. Só que esse caráter, ele está relacionado quando esse sal é dissolvido em soluções aquosas. E essas soluções, elas podem ter pH igual a 7, pH menor que 7 ou pH maior que 7. Quando o pH é igual a 7, quer dizer que a solução desse sal é neutra. Normalmente é proveniente de uma reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte, ou de um ácido fraco e uma base fraca. Então, o pH vai haver neutralização completa. Se a solução desse sal é ácida, quer dizer que o pH é menor que 7, e quando essa solução ela reage com a água, ela vai gerar uma base. E quando as soluções vai gerar um ácido forte. Quando as soluções são básicas, elas têm pH maior que 7. Aqui, o Na2CO3, a solução é básica, pois o NaCO3, ele vem de um ácido fraco mais uma base forte. Então, a base forte prevalece quando esse sal sofre hidrólise, ou seja, quando ele reage com a água, a formação de uma base forte e um ácido fraco. Então, como a base, nesse caso aqui, é forte, prevalece o pH da base. Então, o pH da base é maior que 7. E que nesse caso do cloreto de ferro, o cloreto de ferro ele vem de uma base fraca, mais um ácido forte, que é o HCl. Então, prevalece o pH proveniente de uma solução em que o ácido forte prevalece. Então, quando o ácido é mais forte que a base, a solução vai ser sempre ácida, que é o caso, esse segundo caso aqui. E quando a base é mais forte, que é o primeiro caso, é mais forte que o ácido, a solução será básica. Ok, pessoal? Então, a gente tem que diferenciar isso, diferenciar o sal ácido neutro e básico da solução de caráter ácido básico ou neutro. Aqui eu vou escrever as reações de hidrólise desses sais para ficar mais claro. Então, Na2CO3, ele sofre hidrólise ao reagir com a água,
produzindo o NaOH mais o H2CO3. No caso aqui, a gente tem uma base forte e um ácido fraco. Então, essa solução aqui vai ter pH maior que 7. Já na reação de hidrólise do sal cloreto de ferro 3, a gente vai ter a base FeOH3 mais o HCl. Aqui a gente tem essa estequiometria. Nesse caso, a gente tem um ácido forte e aqui uma base fraca. Então, o pH dessa solução vai ser menor que 7 por conta do ácido forte que foi gerado na hidrólise do sal. Então, essa solução A tem caráter básico e essa solução B tem caráter ácido, por conta do pH gerado na solução a partir da hidrólise, por conta da obtenção de um ácido forte. Agora, a aplicação de alguns sais. O nitrato de potássio, por exemplo, é utilizado como conservante na fabricação de alimentos e embutidos. O hipoclorito de sódio, bastante conhecido em produtos de limpeza, né, na água sanitária, é utilizado para branqueamento e na indústria de papel e também na limpeza das residências, né, a nossa famosa água sanitária. O fluoreto de sódio é utilizado na fabricação de enxaguante bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes. O flúor é muito importante, fazer a higienização com flúor. E nesse caso, esses produtos, eles contêm o sal fluoreto de sódio. O carbonato de cálcio, por exemplo, carbonato de cálcio ou carbonato de sódio, ele é utilizado na fabricação de detergentes. Aqui no caso é o carbonato de sódio. O sulfato de cálcio, ele é utilizado na fabricação de giz escolar. É o principal componente do giz. Então, esses são os principais sais que a gente encontra no nosso dia a dia. Está faltando aqui também o NaCl, que eu já disse bastante durante a aula, o cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha, é o principal componente do sal de cozinha, bastante utilizado por nós no nosso dia a dia, entre outros. Há uma grande variedade de sais, já que muitos cátions podem se combinar com vários ânions para formar essa classe de compostos. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau.